Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos começar a tratar um pouquinho da classificação desses elementos na tabela periódica, beleza? Então vamos lá. A primeira classificação que nós vamos fazer seria o tipo de elemento químico, beleza? Que elemento químico nós estamos relacionando aí dentro dessa tabela. Bom, as classes que nós temos, né, de elementos químicos para classificar eles nessa primeira forma seriam metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio. Olha só, os metais, gente, eles constituem praticamente maior parte da tabela, grande maioria deles é metal. Então os elementos, maioria deles são classificados como metal. Praticamente toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui até aqui, ó, todo mundo aqui é metal. Então veja só que grande parte, a maioria quase dos elementos são classificados como metais na tabela periódica. Uma pequena quantidade aí correspondente seriam os ametais, os não metais, né? Todos esses que estão aqui em azul, né? Esses azulzinhos aqui, ó, em torno. Vou marcar eles aqui. Então aqui, ó, esses azul aqui são todos ametais, né? Não metais. Então aqui estão os ametais, beleza? Os em vermelhos aqui que eu marquei, grande maioria, são os animais, são os metais, beleza? Então aqui, metais, tranquilo? E nós temos os gases nobres, bem ali no canto da tabela. Então aqui, ó, tá aqui os gases nobres, beleza? Então vou colocar aqui, ó, gases nobres ou gases raros, tá bom? E o hidrogênio, gente, que é a parte aqui na tabela, beleza? Já vou explicar por quê. Então perceba, gente, essas são as classes que a gente vai classificar esses elementos: os metais, ametais, gases nobres ou raros e o hidrogênio. Vamos começar entendendo um pouco aí dos metais, algumas características, algumas propriedades desses metais. Primeira característica: os metais, eles são condutores de calor e de eletricidade. Bom, gente, é só pensar aonde a gente utiliza os metais no dia a dia. Por exemplo, utilizamos os metais nas panelas, por exemplo, porque eles são excelentes condutores de calor, né? Então eles conseguem fazer ali uma condução dessa energia térmica muito bem neles, ok? E eles também são condutores elétricos. É só pensar no que vai nos fios da nossa fiação elétrica na nossa casa. São fios metálicos, certo? Então eles são excelentes condutores de eletricidade e de calor. São maleáveis. Gente, eles são maleáveis, significa que eu posso fazer lâminas com eles, certo? Então eles são maleáveis. Então eu posso fazer lâminas com eles aqui, beleza? Então aqui, ó, lâminas. Consigo fazer lâminas com eles. Só para imaginar, né? As lâminas são todas metálicas aí que a gente utiliza, né? Tudo. Então lâminas. Capacidade de fazer lâminas com eles. Eles são dúcteis, beleza? Eu posso fazer fios com eles, tranquilo? Então, são dúcteis, posso fazer fios, uma fiação com eles, beleza? Eles possuem brilho característico, ok? Se eu pegar lá um metal, eu posso polir ele vai ficar mais brilhoso, ele tem a capacidade de ganhar brilho facilmente quando é polido. As cores, gente, a cor de um metal, né? Acinzentado e prateado, a maioria deles apresenta essa coloração, certo? Obviamente existem exceções, tá bom, gente? A química e as suas exceções. Sim, professor, sempre vai ter exceções, né? Sempre. Mas são poucas exceções aqui no caso, né? No caso aí o ouro, que tem a coloração dourada, e o cobre, que tem a coloração meio avermelhada, beleza? Eles fogem um pouquinho do prateado e do acinzentado. Eles são, gente, a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, sólidos, tá? Com exceção aí do mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente, beleza? Então, vou colocar aqui algumas, né, exceções. O ouro
e o cobre, que tem colorações diferentes, né? Dourado e o outro avermelhado. E sólidos, com exceção aí do mercúrio, que é líquido, certo? Ele é líquido à temperatura ambiente. Né? O mercúrio ele é utilizado lá em termômetros, a dilatação térmica dele, né? Ajuda a medir lá a temperatura certinho dentro de um termômetro, beleza? Aqui também, gente, né? Os metais eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, certo? Né? Eles derretem em altas temperaturas e ferver nem se fale, né? Imagine se para derretê-los já vai muita temperatura para ferver, então o líquido deles nem se fala, beleza? Então, gente, essas são as características dos metais. Perceba, gente, que não precisa ficar decorando isso daqui. É só você pensar na aplicação, onde eu utilizo esses metais no dia a dia, certo? Por exemplo, a condução de calor, a condução de eletricidade, a gente utiliza no dia a dia, beleza? Lâminas, fios, polir o metal, a cor deles, né? Estado sólido, tudo isso é bem natural no dia a dia, ok? Também existem algumas outras propriedades, tá, gente? A resistência, né? Existem muitos metais que são bem resistentes, né? A choques mecânicos, vamos dizer assim, né? Impactos. Por isso é utilizado bastante aí o titânio, né? Como uma grande placa para resistência e tudo mais. Mas também existem exceções a esses casos, né? Também nós temos metais que são moles, por exemplo, né? Tem a textura macia, como é o caso aqui do sódio, por exemplo. O sódio a gente pode cortar ele assim como se fosse quase uma manteiga com uma faca, de tão mole que ele é. Ele tem um aspecto não é tão resistente, certo? Então, tranquilo, gente, essa parte dos metais. É só lembrar onde eu uso ele no dia a dia, que fica simplesinho de decorar e de guardar essas propriedades dos metais, beleza? Agora, gente, vamos para os ametais, os não metais também chamados. Gente, as propriedades dos ametais são antagônicas aos dos metais. Traduzindo, tudo que um metal o ametal é tudo o oposto, beleza? É tudo o oposto, beleza? Então, por exemplo, aqui, se o metal é condutor, o ametal é isolante, certo? O que é isolante? Não conduz calor e nem conduz eletricidade. Então, eles são isolantes. Esse até é um motivo por que não se pode, por exemplo, deixar que uma colher que seja totalmente metálica enfiada lá numa coisa que está quente, numa sopa, por exemplo, se eu colocar a mão, a ponta vai estar fervendo porque é um metal. Por isso que normalmente eles colocam lá uma tampa meio de uma bordazinha lá de plástico que é feita ali de metais que não conduz muito bem ali a eletricidade, né? As bordas da panela também, se você perceber, sempre é feito de um plástico ali mais duro que resiste à temperatura, mas que fica mais fácil de pegar, né? Ele não aquece tão facilmente assim como o metal, beleza? Então eles são isolantes, certo? Não conduzem bem o calor e nem a eletricidade. Né? Não são maleáveis, não são dúcteis, né? Eu não consigo fazer, por exemplo, fazer uma lâmina com gás oxigênio. Nossa, que maravilha que fica, né? Fazer um fio com gás nitrogênio, né? Eu vou polir aqui o meu, sei lá, o flúor, o cloro, né? Não dá certo, né, gente? A cor deles também, né? Não é essa cor típica dos metais, né? Tem várias. A coloração deles varia bastante, né? Uns são mais coloridos, outros são mais incolores, né? A maioria deles aí também está encontrado no estado gasoso, certo? Então os ametais aqui, grande parte deles aí estão no estado gasoso. Tem algumas exceções, né? O bromo, que se encontra no estado líquido também, beleza? Então os ametais, gente, eles são tudo contrário que o metal é, beleza? Tudo que o metal o ametal é contrário, ok? Os gases nobres, gente, os gases nobres. Olha só, por que eles são chamados gases nobres ou gases raros? Característica deles, são pouco reativos, inércia química. Traduzindo, os átomos dos gases nobres, eles são encontrados na natureza,
praticamente aí monoatômicos, certo? Tipo sozinhos, isolados na natureza. Eles têm baixa reatividade, eles não reagem, não gostam muito de reagir com os outros. Existem aí é, pouquíssimos, né? Pouquíssimos compostos, né? Para ser mais sincero, assim, existem pouquíssimos compostos que tenham esses gases nobres, mas em sua maioria eles são encontrados mais isolados, monoatômicos, né? Um átomo só deles encontrado na natureza, ok? Então eles têm a inércia química. E eles são pouco reativos justamente porque eles são estáveis. Eles já estão tranquilos com a quantidade de energia que eles têm. Eles não querem se ligar com os outros, beleza? Diferente dos metais e dos ametais, tá, gente? Os metais e os ametais, eles têm aí a tendência a buscar essa estabilidade. Nós vamos estudar isso mais à frente, certo? Então, todo mundo aqui, os metais e os ametais, eles vão buscar ser estável, que nem o gás nobre é, beleza? Então, por causa disso que a gente vai encontrar os metais e os ametais sempre ligados a outros átomos na natureza, porque eles buscam se ligar para buscar estabilidade. Os gases nobres, como já estão tranquilos, já estão estáveis, não precisam ficar buscando um parceiro aí para viver. Eles vão viver sozinhos e isolados, beleza? E o hidrogênio, gente, que é um alimento. Hoje eu tô legal, né? Metais, animais, hidrogênio, alimento, né? Então, olha só, o hidrogênio, gente, ele é um elemento atípico, beleza? Atípico, como assim? Ele tem propriedades únicas, exclusivamente dele, beleza? Ele não se encaixa em nenhum desses grupos aqui, metais, ametais, gases nobres. Eu até costumo dizer mais pra frente que ele é um falso, assim, ele age com falsidade e finge ser um ametal. Vocês vão entender mais pra frente por que eu falo isso lá nas ligações químicas, beleza? Mas o hidrogênio ele tem características típicas, únicas dele mesmo, que não se encaixa em nenhum desses grupos aqui que a gente estudou. Tranquilo? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido essas classificações, as principais características de cada grupo, beleza? E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto, ok? Então acompanhe a próxima aula.